Programa do Rami é um oferecimento de Moscovic Leilões, o melhor lance para os seus negócios. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. Muito boa noite, começando mais um programa do Rami, ou se você preferir do estilo Rami, tanto faz, porque ao longo desses 28 anos de televisão, ficou mais conhecido como estilo Rami, mas tanto faz. O importante é ter a sua companhia, a sua audiência e nos assistindo. Tanto faz na Com Brasil, do Iapoque ao Chuí, todo domingo às 10 horas da noite, ou no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, ou ainda nos streamings, nos Spotify e todos os streamings que tem por aí. O importante é tê-los junto conosco. Hoje eu vou ter a honra e o prazer de entrevistar o Dr. Alfredo Kutaiti Neto, meu querido amigo pessoal, a quem tenho muito respeito. Alfredo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu, Rami? É sempre muito bom estar aqui conversando com você agora no novo cenário, né? Queria cumprimentá-lo pela maravilha do cenário que você está aqui hoje, né? Fico feliz que você gosta, você conhece as coisas. Alfredo, eu tive várias oportunidades de entrevistar, e hoje, como eu tenho um pouco mais de tempo, eu gostaria de falar um pouco antes da associação, que eu tive a honra de ter participado junto com você das gestões, e nós vamos falar muito. Você tem um livro maravilhoso que eu vou mostrar depois a eles aqui, e vou falar um pouquinho dessas suas duas últimas gestões, embora você faça parte da associação comercial há quantas décadas? Mais de 40 anos, né? Você era um menininho, praticamente. Mas o Alfredo é engenheiro civil, de formação, e já trabalhou, e trabalha até hoje com construção civil. Sim, nós temos uma empresa de construção, de incorporação imobiliária, nós temos mais de 50 anos no mercado. A associação comercial é uma atividade associativa voluntária, né? Onde a gente é um espaço, né, Rami, que você também participa comigo lá, que a gente se dedica exatamente para poder retribuir um pouco daquilo que nós conquistamos profissionalmente, para que através de entidades como a associação comercial você possa ajudar os micro e pequenos empreendedores. Antes da gente, novamente, eu vou ter a petulância, antes da gente falar da associação, eu gostaria rapidamente que você desse uma pincelada, porque muita gente conhece o Alfredo, que foi senador da República, e conheceu ele na associação, depois conheceu ele na Federação das Associações do Estado de São Paulo, e agora como presidente da Confederação das Associações do Brasil. Eu gostaria que você falasse, quer dizer, você é engenheiro, tem uma empresa, uma consultoria incorporada há 50 anos, também já trafegou um pouquinho no mercado financeiro, quer dizer, você tem um... Eu quero que você falasse rapidamente dessa experiência, que é importante para aqueles jovens, principalmente, que não conhecem você. Então, na verdade, minha formação acadêmica, eu sou engenheiro civil, né, formado pela Escola de Engenharia Mackenzie. Você é maquinzista? Sou maquinzista. Parabéns. E pós-graduado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Sou mestre de economia também na Fundação Getúlio Vargas. E cheguei até a nível de doutorado, mas aí conflitou muito com a parte profissional. Eu tive que deixar o doutorado e continuar, na verdade, dando uma preferência, né, para a vida profissional, que se estende, na verdade, numa construtora com mais de 50 anos, onde a gente construiu muito. Eu já construí mais de 2 milhões de metros quadrados em todo o Brasil, mas principalmente em São Paulo, e que, na verdade, a grande parte dessas obras, dessas construções, é voltada para o mercado de incorporação imobiliária. Portanto, eu acho que eu tive assim o privilégio e uma sorte, né, de encontrar sempre um mercado muito a favor, e eu pude desenvolver esse trabalho. Fora isso, eu já tive outras atividades empresariais. Já tive uma empresa financeira, já tive até uma locadora de veículos, participei muito na construção complementar de um hospital, na qual eu fazia parte. Enfim, eu tive realmente uma vida profissional muito ativa.
Vou aproveitar o gancho, te interrompendo, sem querer interromper. O setor de construção civil que você ainda está ativo, como é que ele está, principalmente em São Paulo, nesse momento? O setor de construção civil, ele é cíclico. Essa é a primeira coisa que é importante colocar. Tem períodos em que você tem um crescimento muito grande, com grandes rentabilidades, mas tem períodos que existe uma retração muito grande, e principalmente nas vendas, e aí a tua margem fica muito estreita, principalmente em momentos como nós estamos vivendo hoje, com uma taxa de juros quase próximo de 14% ao ano. Isso não é incompatível, né, com o mercado imobiliário. Portanto, hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde nós atuamos mais, vai existir uma oferta muito grande de imóveis. A demanda vai ser maior de oferta do que de procura? Não? A oferta vai ser maior do que a demanda. Se você, há poucos anos atrás, mesmo durante a pandemia, um pouco após a pandemia, a demanda era maior que a demanda era maior do que a oferta. Isso inverte, né? É cíclico. E eu acredito que é uma boa oportunidade para quem tenha o hábito de investir no mercado imobiliário, é uma boa oportunidade para comprar. Porque passado esse período de taxa de juros mais alta, eu acho que os preços vão voltar a subir. Então, aí está na decisão de cada um, né, Rami? Agora sim, então vou partir para a sua parte de política associativa, não da parte de senador. Você tocou num quesito que eu ia lá para frente, mas como você já bateu, eu vou aproveitar o gancho. Por exemplo, há um conflito entre o governo federal, e você está muito ao par disso, não só nas associações da federação, mas principalmente agora na Confederação Nacional. Há um conflito entre o governo e o Banco Central, que é autônomo, que eu acho excelente. Essa autonomia do Banco Central, eu particularmente acho excelente autonomia. Mas, no entendimento do Banco Central, do presidente Roberto Campos Neto, no entendimento dele, de que os juros altos seguram a inflação, e seguram, ortodoxamente, conservadoramente falando, é um fato. Por outro lado, tem o efeito colateral, e o governo só bate no efeito colateral. Você falou da eventual dificuldade no setor de construção civil, mas no setor como um todo, macro, como você vê isso? Rami, nós precisamos entender que uma análise dessas precisa ser não setorial. Quando eu comentei do mercado imobiliário, realmente uma taxa de juros no nível que hoje é praticado, ela não é favorável. Então, mas eu fiz a pergunta pertinente. Né? Pertinente, perfeitamente. Mas, se você analisar em termos macro, em termos globais de país, você tem que ter uma outra visão desse assunto. O que nós precisamos entender é que como funcionam as regras aqui no Brasil para definir uma taxa de juros. O Brasil adotou o sistema de bandas de inflação, vamos chamar desta forma. E através disso, o Banco Central acompanha, toda vez que existe uma certa tendência da inflação descolar e crescer, a única forma que o Banco Central tem é aumentar a taxa de juros. Portanto, o Banco Central está muito atento ao que ele define como as suas bandas de inflação, né? Paralelamente a isso, o país tem o seu equilíbrio fiscal. O que o governo precisa fazer é ter um equilíbrio fiscal para não gerar mais inflação. Portanto, quando você faz essa análise, o Banco Central está olhando apenas o comportamento da inflação, né? E o governo está querendo gastar mais porque quer realizar mais, e aí pode ter um desequilíbrio fiscal. O desequilíbrio fiscal não tem nada a ver com a taxa que o Banco Central define, que, na minha opinião, é a leitura incorreta do governo.
O que o governo precisa é mostrar que ele está administrando as contas públicas, buscando o equilíbrio fiscal, para que o Banco Central possa ir gradualmente diminuir a taxa de juros. Só que, hoje, não basta falar contra a taxa de juros, tem que mostrar o equilíbrio fiscal. Esse arcabouço fiscal, por exemplo, não me parece muito bem fundamentado, vamos dizer essa palavra. Em 2016, o então ministro Henrique Meirelles definiu que o tal do teto de gastos. Mas o que é o teto de gastos? Ele definiu o seguinte: as despesas do governo... É o teto da despesa do governo, né? Traduzindo para quem está nos vendo em casa. As despesas do governo só podem crescer de um ano para o outro com a correção da inflação. Então, você corrige a despesa pela inflação. Mas tinha um teto, você não pode gastar mais do que isso. Sim. Isto aqui era para valer por 20 anos. O que o governo atual está fazendo, ele quer acabar com a definição da política fiscal através do teto de gastos e criar uma outra que é esse arcabouço fiscal, que é uma nova forma de você considerar os limites de aumento de despesa. Ele não quer botar um número, um teto, eu vou chamar de teto porque foge uma palavra. Ele quer que esse arcabouço fiscal ele seja variável. Isso é impossível. Se você se recordar da PEC da transição, quando o governo estava discutindo a transição de um governo para o outro, eles definiram e aprovaram um incremento de quase 150 milhões de reais de aumento das despesas, acima do teto. Foi até um pouco mais, né? Agora, com o arcabouço fiscal, eles querem consolidar isto para os próximos 3 anos. Só que eles querem fazer uma relação de que a despesa cresceria em função do aumento da receita. Eu acho que o governo tem o direito... Portanto, variável. Variável. O governo tem o direito, viu, Rami, de definir as suas prioridades e verificar que dentro dos seus projetos vai precisar mais dinheiro para fazer com que esses projetos aconteçam. Agora, ele não pode fazer com que haja o tal do déficit público, que aumente o déficit público. De jeito nenhum. Porque o que acontece? O déficit público gera a inflação, que é onde o Banco Central tem receio, e por isso que o Banco Central controla, né, os limites da inflação através do aumento da taxa de juros. Então, compete ao governo ter uma definição para que não haja esse desequilíbrio fiscal, que não possa gerar inflação, que é o grande dano para a população. Não é a taxa de juros. A taxa de juros é ruim para os negócios, mas a inflação é ruim para a sociedade, porque quem paga a inflação é o menos favorecido. Por isso, a leitura do Banco Central está correta. O governo precisa se adaptar a este cenário e começar a fazer com que não haja déficit público e que faça com que o equilíbrio fiscal fique dentro das metas de inflação. Por isso que você tem uma cabeça privilegiada, Alfredo, porque você não pensa dentro do seu quadrado, ou seja, no setor de construção civil, eventualmente poderia ser bom baixar os juros, mas no macro é péssimo. Não tenha dúvida. Para o setor de construção civil, o setor das vendas dos produtos imobiliários, é fundamental baixar os juros, né? Com certeza vai aumentar a procura para a compra de imóveis. Porém, se tiver desequilíbrio fiscal, se o governo estiver gastando mais do que pode, né, isso vai gerar inflação e isso vai realmente prejudicar os menos favorecidos, a sociedade brasileira como um todo. É por isto que as metas de inflação definidas pelo governo, pelo Banco Central, têm que ser seguidas. E aí, na verdade, é uma grande forma onde o ministro Haddad, que está indo muito bem, viu, Rami, tem que ter um alinhamento com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que haja um certo ajuste entre
a política monetária e a política fiscal. Muito bem. Ainda falando de tributos, agora sim, nós vamos terminar falando da Associação Comercial, quero falar da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, e muito envolvida na questão tributária. Recentemente o governo quis taxar alguns e-commerce, como o Shein e outros, não vou detalhar todos, não me recordo todos os nomes, que eu acho correto, porque quando você fala, você, meu amigo de casa, que pode importar $50 para trazer um produto, um relógio, qualquer coisa que o valha, ok. Se fosse só isso, não mexe no mercado. O problema é que o pessoal está se valendo disso para pegar 30 familiares, esses 30 familiares conseguirem cada um mais 30, mais 30, mais 30, ou seja, um único sujeito ele tem 300, 500 pessoas para trazer até $50 por pessoa. Aí ele começa a não tributar e a trabalhar o varejo, o pequeno varejista e muito mais o grande varejista, que esse tem um custo muito grande. Você compactua com isso? Não compactua? Como é que você vê? Rami, nós acabamos de conversar sobre a questão de uma leitura setorial e de uma visão macro. Essa é outra questão. Eu não quero entrar no tema do imposto. Eu quero falar sobre a concorrência desleal. Veja bem, seria bom para você, para mim, para os seus telespectadores, para a pessoa física, comprar um produto fora com valor até $50 e não pagar imposto. Para uma pessoa ou outra, eu disse, não agride nada. Agora, imagina que está entrando no Brasil mais de 500 mil pacotes por dia. Por dia. Lotam 6 aviões por dia. Né? Dessa mercadoria basicamente produzida na China, né? Que está invadindo todo o nosso mercado e, de uma certa forma, ela, numa concorrência desleal contra aquelas empresas que empregam, que pagam os impostos. Então, o problema não é apenas tributário. O problema maior é que elas geram uma concorrência desleal, está destruindo as empresas, que são as empresas que geram emprego, que dão emprego para as pessoas e que, na verdade, geram renda para a população. É muito grave o que está acontecendo. E a ótica muito estreita sobre a tributação não está enxergando o dano que ele está fazendo para a população magro. Mais uma vez, olhando setorialmente, eu gostaria também de continuar como você, como o seu telespectador, e comprar os produtos pagando isento de impostos. Sim, um óculos, um relógio, que seja. Porém, da forma como está sendo feito, 500 mil produtos por dia está destruindo as empresas e destruindo os empregos. E pior, o governo está deixando de arrecadar, porque quando uma grande empresa sofre, ela não vende, não arrecada. O ministro Haddad, que estava com desejo de tributar, né, falava até de um número muito expressivo, né, de arrecadação. Alguém convenceu ele, do contrário, ou convenceu o presidente a que ele não fizesse a tributação. É um erro. Não estão enxergando o todo, estão enxergando o setorial, a pessoa, aquela pessoa que fala, poxa vida, eu estou aqui importando um produto de $50, não estou pagando imposto, é bem mais barato. E aquele que está produzindo aqui no Brasil, que está pagando imposto, como é que fica? Não fica. Mais uma vez, não fica. O que é lamentável é importante, como você bem disse, que o ministro Haddad vem fazendo um bom trabalho, que ele então fosse convencido ou convencesse o presidente de que olhasse o Brasil macro nesse sentido, nesse tema, e beneficiasse o produtor brasileiro, o comerciante brasileiro, e sim, desta vez, em detrimento do que vem de fora, que não tenho nada contra, desde que não compita legalmente.
justamente. E ainda falando em tributos, não posso deixar de te perguntar, aí sim nós vamos pular para o IVA. O formato, o IVA é um imposto, para você que sabe, que funciona muito bem fora do Brasil, em vários países. Cada país tem uma coisa peculiar a ele. Não sei se você pode me corrigir, por favor, presidente. Mas eu acho que cada país tem uma coisa peculiar. O IVA, do jeito que ele está sendo proposto aqui no Brasil, mais uma vez, é uma forma errônea. Mais uma vez, quem vai pagar isso caro são os cidadãos brasileiros e as empresas brasileiras. Rames, você está corretíssimo. Eu não tenho. Quem sou eu para te corrigir? Você não, que é você um também fez seu que você tem um conhecimento muito grande. Mas deixa eu te explicar. Antes de falar em reforma tributária, falar de IVA, o que era necessário fazer aqui no Brasil? Primeiro, uma reforma administrativa. Como é que você quer fazer uma reforma tributária se você não define qual é o tamanho do Estado, qual é a despesa do Estado? Essa é o primeiro item, e a reforma administrativa está parada lá na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, e que ninguém quer mexer. Aí eles começaram a falar na reforma tributária. Sem dúvida, uma reforma tributária tem que ser feita no começo de uma gestão. É hora? É hora. Mas precisar também, viu, Rami, para ter uma reforma tributária, nós precisamos estar vivendo um crescimento econômico. Por quê? Porque você faz uma reforma tributária baixando impostos e não subindo impostos. E nós não estamos tendo crescimento econômico. Apesar de você poder fazer uma reforma tributária, essencialmente no começo de um governo, nós não estamos lá com as condições adequadas para fazer a reforma tributária. E mais. E aí, eles vêm e falam no arcabouço fiscal, né, que é uma tentativa. Uma tentativa interessante e um esforço bom, mais uma vez, do ministro Haddad. Mas só que a sequência é uma reforma administrativa, depois uma reforma tributária, aí é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é a ordem correta. A ordem correta. Está sendo discutida antes da reforma tributária. Por que o governo quer a reforma tributária? Porque ele quer arrecadar mais para poder gastar, suprir aquilo que nós falamos há pouco tempo, o déficit fiscal. Muito bem. Agora, se é isto, por que estão discutindo o arcabouço fiscal antes da reforma tributária? Na hora que aprovarem o arcabouço fiscal, eles podem sair consumindo já. Eles vão vender, desculpe se interromper, vou fazer uma gracinha, mas cabe perfeitamente. Eles vão vender como uma empresa que faz o IPO. Ela vai vender o futuro. No caso de um IPO, ele é muito bem estudado. Há um business plan, um planejamento de negócio, que prova que esta empresa pode sim ter este faturamento. Então você vende esse futuro. No caso do governo, não há prova nenhuma técnica de que ele vai crescer. Pelo contrário, há uma prova de uma deficiência, de crescimento de déficit público. Desculpe te interromper. Não, eu estava tentando te colocar que assim que o governo conseguir aprovar o arcabouço fiscal e ter segurança no aumento da despesa, ele vai abandonar a reforma tributária, porque a reforma é complexa. E aí, já que ele atendeu como ele vai aumentar a despesa, para que fazer a reforma tributária, que é um vespeiro. É um vespeiro, né? Mas, de qualquer forma, como você colocou, mais uma coisa. O arcabouço fiscal é discutido no Congresso, que vai aprovar os deputados, os senadores. Uma reforma tributária é a sociedade civil que tem que ser consultada. Não basta o Congresso. O Congresso é a caixa de ressonância da sociedade civil. Mas, quando você fala em arcabouço fiscal, pouca gente está aí ligado o que é arcabouço fiscal e etc. Mas quando você fala em aumento de imposto que vai pegar no seu bolso, imediatamente todo mundo quer. Então, mas para você aprovar uma reforma tributária, Rami, precisa ter pré-condições. E precisa que a sociedade seja ouvida. E precisa que não haja prejuízo de setores. O governo quer baixar
a alíquota, ou seja, o tributo de alguns setores, e carregar em outros. É inviável. A sociedade civil não aceita isto, né? Portanto, a reforma tributária é um vespeiro. E mais uma coisa, você falou no IVA. O que eu acho é que uma reforma tributária possível, realista, é aquela que pode ser feita em partes. Começamos com o ICMS, o ISS, o ICMS, acabar com a guerra fiscal, a substituição tributária. Em municípios e estados, né? Sim, mas a ideia de um IVA macro abrangeria tudo. Sim. O que você acha que quis comentar, o IVA dual, o IVA só do governo federal. Esse mesmo. Então, mas a ideia do governo é o IVA como um único imposto. Com a digitalização, isso será possível, mas precisa calibrar. O que estão discutindo muito hoje são alíquotas diferentes. Antes era uma alíquota única. Essa é a discussão hoje que permeia lá no Congresso e na sociedade civil. As entidades todas estão se manifestando. Eu vejo várias entidades se organizando e se manifestando para poder defender os seus associados, os seus grupos, as suas comunidades. Por exemplo, nós da CACB, nós estamos nos mobilizando para impedir que haja prejuízo com esta mudança eventual de uma reforma tributária, que venha a tributar mais, não apenas o micro e o pequeno empreendedor, mas a pessoa física. Não adianta você querer aumentar os impostos da área de serviços, por exemplo, né? Porque educação é serviço, saúde é serviço. Quem vai pagar? Porque quem paga imposto, Rami, é o contribuinte, somos nós, são as pessoas físicas, né? Somos nós que pagamos imposto. Eu vou tomar a liberdade de interromper novamente, para relembrar, aliás, eu escutei essa frase recentemente de um empresário, nosso amigo, presidente da Pets, da rede Pets, de pets, como o nome já diz, de gatos, cachorros, enfim, e que ele disse que achava incoerente e que às vezes o brasileiro não enxerga, quem mais paga imposto, que mais arde, é o assalariado, que ele paga desde o começo, desde o leite que ele compra, o cigarro se ele fuma, o pão que ele come, ele não está enxergando que ele paga imposto em tudo, em cadeia, e para piorar, ainda paga imposto quando recebe o seu salário. Então ele tem que ficar muito atento na reforma tributária, porque ele é o que mais vai começar sofrendo. Se compactou comigo? Ele tem razão. Consideram que o imposto sobre o consumo é regressivo e que o assalariado paga mais do que outras pessoas, não assalariadas, por exemplo. E o imposto de renda, porque tem três tipos de imposto: patrimônio, renda e consumo. O consumo eles consideram regressivo, acham que o assalariado paga mais do que os não assalariados, etc. O patrimônio é patrimônio. Eu não considero que desculpe te interromper, é importante que o assalariado pague mais imposto. O que eu estou dizendo é que ele paga muito imposto. Não. É diferente de dizer que ele é o que mais paga imposto. Não, mas eu digo o seguinte: ele está sendo punido. Na hora que você considera o imposto de renda, que tem que ter progressividade, tem que ser maior, ele vai pagar mais imposto. Eles querem diminuir o imposto do consumo e acrescentar na renda, né, sobre renda. Essa conta, num país de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, você pode fazer isso. Mas no Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, que tem uma camada da população ainda muito desassistida, você está com isso aqui, com um desequilíbrio nesse montante dos impostos que são arrecadados. E grande parte, realmente, quem paga mais sobre a renda são os assalariados. Qual que seria a sua proposta, se eu me expressei mal no momento do IVA? O que eu quis dizer é exatamente o IVA do tributo federal.
Aí seria o IVA dual. Isso, dual. Okay. O que eu acho é que você precisaria começar onde tem os maiores problemas. Eu não mexeria hoje na área federal. Eu manteria o foco, tentar equacionar com estados e municípios o ISS, que é o imposto municipal, e o ICMS, que é o imposto estadual. Eu procuraria fatiar isso, a reforma tributária, para resolver primeiro a questão tributária entre os entes da federação. A questão da substituição tributária e outras questões, acabar com a guerra fiscal, isso seria um grande ganho para a economia e para o país como um todo. Começaria por aí. Agora, você querer unir tudo num único imposto é muito difícil, porque vai haver, né, muita gente que vai ficar, que não vai ser atendida adequadamente, setores que vão ser mais taxados. Por exemplo, hoje está no Congresso correndo duas PECs, a PEC 45 e a PEC 110. Nós somos a favor... Que já vem correndo, perdão, desde o governo passado. E é tão interessante isso, viu, Rami, que o governo não tá apresentando proposta. Ele fala, olha, a proposta da reforma tributária, deixa o Congresso que faz a proposta, o Congresso é que decide, né? Exatamente pela dificuldade, né? O governo sabe que reformar uma reforma tributária é muito difícil hoje, né? Então, essas duas PECs, existe uma transição, uma transferência de imposto do setor industrial, diminuindo e aumentando o imposto na área do comércio e serviço, né? É inadmissível. Então, as disputas setoriais entre os vários protagonistas vai ser muito grande, né? Isso aqui, realmente eu sou pessimista numa reforma tributária neste momento. Apesar de termos início do governo, as condições não são adequadas. Eu concordo com você, mas você mesmo já respondeu. O melhor momento para se fazer uma reforma tributária é no início do governo, onde ele ainda não está desgastado, e é quando ele pode fazer as reformas que vão mexer nos bolsos de todos os brasileiros. Eu acho que, discordando um pouco de você, o Brasil não vive um bom momento econômico, isso eu concordo, mas eu acho que seria importante. O que o governo tem que parar de fazer é criar novos impostos, novos tributos e diminuir isso. Eu sou muito favorável, não necessariamente ao projeto do professor Marco Sintra, de um único imposto, mas sou favorável a menos impostos e mais arrecadação, quizás 2 a 6 impostos quando muito, ou 3 impostos em vez de um imposto único, o governo ia arrecadar muito mais. Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. Nós somos a favor de uma simplificação tributária, acabar com essas obrigações acessórias, essa parafernália de impostos. As empresas, Rami, perdem muito tempo para ficar acompanhando e resolvendo os problemas tributários, quando elas têm que focar no seu próprio negócio. Sem dúvida. A economia cresceria muito mais, né? Qual é a grande questão que se coloca, né? É que não pode haver aumento de impostos. Aumento de imposto é você destruir a economia brasileira. É o ledo engano. Para fazer o crescimento, você precisaria baixar os impostos. Sem e dúvida nenhuma das propostas fala em baixar os impostos. Não, é o que eu falei, eles querem agregar impostos. Então, tributos. Na época do Trump nos Estados Unidos, ele fez uma reforma abaixando os impostos. Isso. Quando a economia americana disparou. O maior crescimento dos últimos anos. É o que nós precisamos aqui, olhando uma reforma tributária para gerar crescimento econômico, é reduzir os impostos. Aliás, isso é uma coisa simples, uma receita simples, que o governo quer dinheiro para poder gastar, e ele baixando os impostos, há mais movimento, é simples. E arrecada-se mais, isso sem reforma nenhuma. Isso só mesmo. Mexendo 2, 3 coisas. Isso mesmo. Então, isso é uma coisa simples. Vou parar um pouquinho de explorar na parte tributária,
que é muito importante, e nós vamos ter outras oportunidades de falar muito sobre isso, porque é relevante isso para o comerciante, para o empreendedor, para o agronegócio e para o exportador, coisas que a CACB está muito envolvida. Então, quer dizer, nós podemos falar disso muito. Mas para falar um pouquinho de uma coisa que me dá muito prazer e que eu me sinto muito honrado. Você recém deixou a associação comercial, a presidência não deixou a associação, a presidência continua dentro da associação como vice-presidente, mas deixou, você mesmo mudou o estatuto, eu nem sei se agora pode ser renovado mais 2 vezes, mas você não quis ser novamente presidente. Foi por 2 gestões, eu tive a honra de ser convidado, fui eleito com você numa chapa, hoje já não é mais, hoje a eleição é indireta, é eleito o presidente e depois feita a diretoria. Eu, no meu tempo, tinha uma chapa e a chapa foi eleita. Mas o relevante, eu tenho um livro aqui, ó, de 2000 a 2019, vou ver se consegue mostrar, que a luz está um pouco forte, vou tentar maneirar aqui. Enfim, de 2019 a 2021, foi a primeira gestão do Alfredo, e a segunda gestão de 2021 a 2023, que terminou agora em março, e que eu tive a honra de poder assim, ajudar um pouquinho, pôr um dedinho lá, graças ao Alfredo que me convidou. É um trabalho associativo, é um trabalho beneficente, quer dizer, quem vai lá não é remunerado e faz o melhor em prol da sociedade, que é o foco. O foco da Associação Comercial de São Paulo, há 128 anos, é ajudar o comércio como um todo, o empreendedor, o agro e, de preferência, não que nós não temos os grandes empreendedores, esses têm já jurídico, tem o pequeno e o micro, que é o menos assistido. Então eu vi você fazer, Alfredo, e eu vou fazer alguns comentários, depois você responda. Por exemplo, a Associação Comercial, na sua gestão, fez uma coisa única no mundo. Foi a primeira associação no mundo a criar um unicórnio. Ela transformou a Sociedade de Proteção ao Crédito, o antigo SCPC, na Boa Vista, por coincidência, porque a rua chama-se Boa Vista, então ele deu o nome de Boa Vista, não sei se foi você que deu o nome, mas isso não é irrelevante. Mas você criou um unicórnio muito bem sucedido, fez o IPO, o que deu mais autonomia à nossa associação, porque a Associação Comercial de São Paulo, qual a vantagem que ela tem diferenciadamente de uma Fiesp ou de uma FECO? Ela não é um sindicato, ela não precisa, eu vou usar um termo chulo, me permita, presidente, ela não precisa puxar o saco do governo. Ela é uma entidade totalmente autônoma e apolítica. Ao contrário, ela não tem nada contra nenhum governo, desde que ele vá bem ao empreendedor. Então ela tem as suas próprias empresas, ela tem uma empresa de crédito voltada ao micro e pequeno empresário, ela tem uma câmara de arbitragem, ela tem uma série de serviços, tem uma faculdade agora que vai muito bem, obrigado, e tudo isso foi feito nos últimos 6 anos. Você revolucionou a nossa associação, que na minha opinião sempre foi muito bem gerida, mas ela vinha dormente. Eu me lembro do dia que você me convidou há quase 7 anos e eu te falei, Alfredo, mas a associação comercial está muito quieta, ela está dormente. Você falou, não, Rami, ela está atuando. Ela talvez não esteja tão atuante quanto você gostaria, mas ela pode melhorar muito. E não é que ela melhorou, você revolucionou. Então, primeiro, os parabéns pelo que você fez, e eu gostaria que você contasse a eles de que forma você fez e o porquê. Não, primeiramente, né, Rami, não fui só eu, foi uma equipe. Sim, gestão. Na qual você fez parte, né? A Associação Comercial é uma entidade associativa, sem vínculos com o governo, não recebe recursos do governo, não tem sistema S, e que é constituída de voluntários. E ela tem uma grande, vou chamar uma grande capilaridade, porque ela atende o micro e o pequeno empreendedor, porque é a casa dos empreendedores. E com o decorrer do tempo, né, Rami, onde os empregos estão cada vez mais difíceis, os empregos, as profissões antigas, vamos chamar dessa forma, hoje o empreendedorismo é que gera renda. As pessoas têm que entender o seguinte, se você quer
ter um emprego, vira empreendedor. Eu sei aqui no seu programa você tem viu hoje dois jovens extraordinários. Esta é a nossa mensagem, para que as pessoas acreditem na sua capacidade pessoal de geração. Todos nós, Rami, temos algum dom e alguma capacidade. Nós precisamos descobrir, e aí entidades como a nossa, estamos lá para ajudar com que esses pequenos empreendedores comecem a sua vida. Mas a estrutura da Associação Comercial de São Paulo, que é composta com 15 distritais, que estão localizados em todas as regiões aqui da cidade, ela tem um modelo único, porque ela, além de prestar o serviço e ajudar o micro e o pequeno, nós temos uma grade de empresas. Você citou muito bem. Tem algumas, porque são várias. A empresa Boa Vista, fui um dos que deu o nome, porque estava em frente à rua. Ela é uma empresa hoje muito bem estruturada, de organização de informações, e que nós fizemos o IPO em 2020, muito bem sucedido. Temos uma empresa que a Boa Vista, eu sou presidente do conselho. Sim. Temos uma empresa que é a Secrédito, que vai estar se tornando um banco digital, que nós oferecemos crédito para o micro e o pequeno empreendedor. Tem uma outra empresa que é uma empresa de registro de documentos, né? Por exemplo, você emite uma nota fiscal, automaticamente gera uma duplicata. Se ela é registrada, você consegue descontar no banco o mais rápido possível. Nós queremos uma faculdade do comércio para ajudar os comerciários que trabalham na loja física e outras pessoas que querem entrar na área do comércio a se requalificarem para o comércio digital, né? Que é a grande revolução do mundo que nós estamos vivendo, né? E temos agora a criação, viu, Rami, da empresa que eu estou mais focado nesses últimos dias, que é a Central de Rede. O que é a Central de Rede? Ela é uma grande distribuidora de produtos. A CACB, que é a nossa Confederação das Associações Comerciais, nós somos 2.300 associações comerciais. No Brasil todo. No Brasil todo. Cobre os 27 estados. E temos como associados em todas essas associações mais de 2 milhões de micro e pequenos empreendedores. Esta é uma rede fantástica, única no Brasil, né? Que se você estiver, o papel nosso é organizar essa rede, onde você pode, além de ter a organização de mobilização em favor do micro e pequeno empreendedor, você tem uma rede capilar para a distribuição de produtos e serviços. Esta rede está sendo organizada, construída, exatamente para poder ser a estrada, o caminho onde nós vamos passar vários serviços financeiros, seguro, consórcio, saúde e etc. Portanto, a cabeça da Associação Comercial de São Paulo é uma cabeça empresarial, na qual eu não só construí, em definitivo, o modelo, como eu fui presidente por 4 anos, mas estou lá há mais de 40 anos, porque aos poucos eu fui passando. A minha primeira vinda como vice-presidente foi no ano de 1998. Então, só por aí você vê que tem 25 anos aonde eu estou dentro da gestão da Associação Comercial. Sim. E passou por vários presidentes. Passou por vários presidentes, todos, cada um com a sua contribuição. Cada um tem seu mérito da sua contribuição. Só que agora eu fiz uma mudança de modelo para fortalecer e projetá-la para frente. Eu tenho muito viu, Rami? Eu não gosto de falar... a mudança mais relevante, por favor. Acho que é importante você deixar de ser humilde. Você sabe qual a diferença? E dizer o que a sua gestão fez. A diferença é que todos os ex-presidentes, todos fizeram uma gestão importante, mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa realizadora, eu gosto de realizar. E eu quis, na verdade, depois que eu assumi, consolidar e projetar a Associação Comercial para mais 100 anos.
estou olhando para frente, eu não fico olhando o passado, eu não fico olhando o que aconteceu. Sim. E hoje ela está realmente com bases sólidas, buscando cada vez mais alternativas de crescer para frente. Por exemplo, nós temos lá uma área, viu, Rami, interessantíssima. Nós temos uma aceleradora de startups. A gente tem bandas onde a gente acelera mais de 50 startups por período. E quando uma startup é boa, a gente ajuda, coloca o seu produto nessa rede que eu comentei, e quando ela é boa de fato, a gente inclusive investe e fica com uma participação. A visão da Associação Comercial de São Paulo é empresarial. Empreender, que aliás é a visão que esse novo formato meu, depois de 28 anos, é trazê-los, além dos empresários já bem-sucedidos, já conhecidos, já falei isso no começo do programa, é trazê-los novos. Você conheceu 2 exemplos de brasileiros hoje. Interessantíssimo. Que nem foram startups, nem fizeram por conta própria, trabalharam sozinhos, mas as startups são de uma dimensão importantíssima. Sabe, eles não são startups, mas eles usam startups para poder... angariar fundos, para poder ter funding. Não só para distribuir os seus produtos. Sim. A startup, eles usam uma startup, né, do e-commerce para poder fazer a distribuição dos seus produtos. Existe hoje, Rami, nada, né, está desatrelado do mundo digital. Eu queria primeiro que você nos dissesse, nós estamos nos minutos finais, do seu sentimento, das suas 2 gestões à frente da Associação Comercial de São Paulo. E aí eu tenho uma pergunta final depois para fazer. Olha, Rami, quando você entra para uma entidade associativa como a Associação Comercial, você e você se identifica com as pessoas, você só pode enfim, continuar participando se você passa a gostar da entidade, daquilo que ela faz, né? Então, na verdade, eu recebi a missão quando eu me tornei presidente, de um desafio, que é o desafio, primeiro, de reorganizar a entidade, de rejuvenescer a entidade, porque ela estava envelhecida, e de dar para a entidade um rumo e consolidar, né, uma estrutura que pudesse olhar para frente. É isso que nós fizemos, né? Meu papel, muito mais de realizador do que... ajudou um pouco nisso, mas eu montei um time de primeira, na qual você faz parte. Então, esse time de primeira é que tem que ser, de certa forma, valorizado e reconhecido. Tanto que você continua como vice-presidente, e hoje, eu estou vendo aqui esse martelo, o leiloeiro da Associação Comercial, né, na qual eu espero que você faça disso Você é um grande entusiasta, Alfredo, de todos nós brasileiros, não só de seus amigos. Eu nunca vi você conversar com alguém e não ter uma palavra positiva para dar. É uma virtude que você tem e nunca vai perder, se Deus quiser. Você sempre tem uma palavra positiva às pessoas. Isso é fundamental. E para terminar, você está na Federação do Estado de São Paulo, que é uma sequência do trabalho da associação, mas não posso deixar de perguntar, não menos importante, o que vem pela frente, no nosso finalzinho de tempo, na CAACB, na Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que agora é nacional. Agora você mexe com o Congresso, mexe com os deputados, com os senadores, ministros. Quer dizer, agora você tem uma caneta de fundamental importância, também para os pequenos empreendedores, mas para todos. Olha, a CAACB era uma entidade importante, porém estava sem um projeto. Nós estamos levando para a CAACB, assim que nós assumimos, um projeto de reorganização e de fortalecimento da rede. Se você tiver uma avaliação correta e nós conseguirmos fazer isso, Rami, nós vamos construir a maior rede associativa do mundo. Basta a gente ter uma avaliação correta e ter com que as pessoas acreditem no nosso projeto. Então, hoje nós estamos lançando as bases do projeto. Eu tenho 27 presidentes de federações,
na qual eu estou dialogando, construindo com eles, né? E eles vão transferir essas mesmas ideias para os seus filiados das associações comerciais. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, a CACB tem em São Paulo a Federação das Associações Comerciais, que é a FACESP. Sim. A FACESP tem 420 associações comerciais espalhadas pelo estado de São Paulo e que representam mais de 300 mil associados. Na verdade, a FACESP é a rede mais organizada do país e que eu estou tentando agora replicar esta organização através das demais redes pelo país, que é o tal do aqui que nós aplicamos, o projeto de fortalecimento das pequenas associações. As grandes associações, elas, como em Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto e outras, Presidente Prudente. Presidente Prudente e outras, você tem associações comerciais Sim. que são a base da discussão política das cidades, né? Onde o prefeito é obrigado a passar por lá, discutir as melhorias da cidade, a melhoria da sua população. Agora, as pequenas precisam de apoio e ajuda. É isso que nós estamos fazendo no estado de São Paulo para que essa rede fique mais fortalecida. Essa mesma concepção nós queremos levar para nível Brasil. Esse é o papel que nós estamos desempenhando na CACB e o papel político de dialogar com o Congresso, com as autoridades e defender, na verdade, defender os direitos do micro e o pequeno empreendedor. Hoje nós somos a voz do micro e pequeno empreendedor nas discussões que temos no Congresso Federal e no governo federal. Bom, Alfredo, eu gostaria de terminar primeiro te elogiando e parabenizando com a certeza, elogiando e parabenizando pelas suas gestões na associação comercial, pela sua gestão na FACESP e o que revolucionou o formato que você criou, e na certeza, porque eu te conheço, você é, como diz o jargão popular, pau para toda obra, você vai fazer a CACB estar no lugar correto e ser reconhecida por todos pelo trabalho que ela já faz e vai melhorar e muito em rede nacional. Porque é fundamental que nós tenhamos o pequeno, médio empreendedor e o empreendedor em geral tenha uma voz ativa na capital, junto ao Congresso e junto ao governo. Então, querido Dr. Alfredo Kutaiti Neto, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, muito obrigado por ter vindo. Meu amigo Alfredo, parabéns, continue a ser um humano exemplar e tenha a certeza que você vai conseguir fazer esse trabalho que você se propôs, como fez em tudo até hoje na vida. Eu que agradeço. Você sabe que para mim é sempre uma grande alegria estar aqui conversando com você, com teus espectadores, agora numa nova conformação. Mas quando eu falo de CACB, eu estou remontando a minha equipe lá e eu tenho certeza que você vai vir comigo para poder me ajudar como vice-presidente lá da CACB, a trazer muita honra o seu talento, o seu conhecimento, para que juntos a gente possa realizar esse trabalho. Eu conto com você, hein, Ramiro? Eu que conto com você. Na verdade, parece uma rasgação de seda, você que está nos vendo, mas não é. É porque a vida é como jogar tênis. Os grandes jogadores de tênis profissionais sempre dizem: eu gosto de jogar com alguém melhor que eu, porque eu estou sempre aprendendo. E eu, Alfredo, estando ao seu lado há mais de 4 dias, há 4 décadas, eu só aprendo. Você é um grande professor, um mestre. Parabéns, querido amigo. Obrigado por ter vindo. Amigo. Obrigado por ter vindo no nosso primeiro dia de gravação, nesta nova emissora. Eu que já faço 28 anos de televisão ininterruptos. Parabéns. Coisa difícil de acontecer. Parabéns. Muito obrigado e obrigado agora você mais vezes, Alfredo. Sem dúvida. A hora que você me convocar, aqui estarei. Bom, a você de casa, queridos, eu agradeço demais. Nós estaremos ao ar do Iapoque ao Chuí pela Com Brasil, domingos às 10 da noite. É muito fácil. Você que não saiu de casa,
acabou de comer a pizza, pode assistir às 10 da noite. Você que voltou de viagem, também pode assistir. E mais relevante e tão importante quanto, assistir nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, enfim, em todas as redes, no Spotify e em todos os streamings do Brasil. Você vai ver o programa do Rami, estilo Rami, como queira chamar, mas o fundamental é você assistir e com os convidados especiais que a gente traz, querendo trazer a você informações relevantes. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Programa do Rami é um oferecimento de Moscovic Leilões, o melhor lance para os seus negócios. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil.